Então, a educação que antes tinha essa característica assistencialista, passa a ter agora uma perspectiva econômica. Uma perspectiva econômica. Nós vamos ter aqui duas importantes reformas, a reforma Francisco Campos e a reforma Capanema. Essas reformas, principalmente a reforma Francisco Campos, ela vai proporcionar essa estrutura nacional da educação. Então, é a partir dessa reforma Francisco Campos que a gente vai dizer que a educação no Brasil vai adquirir essa estrutura nacional. Pontos importantes da reforma Francisco Campos. Primeiramente, a gente pode trazer essa característica, de ser a primeira reforma educacional de caráter nacional. Foi realizada no início da Era Vargas, ou seja, a Era Vargas de 1930 a 1945. No início a gente vai ter reforma Francisco Campos. Essa reforma teve uma característica de estar articulada aos ideários do governo autoritário de Getúlio Vargas. Então a gente vai ter aqui um projeto político muito ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo. Dentre as medidas dessa reforma Francisco Campos, a gente pode destacar aqui a criação do Conselho Nacional de Educação e organização do ensino secundário e comercial. O ensino secundário e comercial ele foi destinado à formação do homem para todos os grandes setores da atividade nacional. Dessa perspectiva de uma educação agora voltada para a economia. E essa reforma, como a gente pode ver, ela divide o curso secundário em 2 ciclos. Então, o curso secundário sendo dividido pelo primeiro fundamental e o segundo complementar. O primeiro fundamental de 5 anos, e o segundo complementar de 2 anos. As universidades também vão sofrer impacto dessa reforma. Elas vão estar agora voltadas, sobretudo, para a pesquisa, difusão da cultura e maior autonomia administrativa e pedagógica. Se a gente for caracterizar essa reforma Francisco Campos, ela vai se enquadrar naquela primeira perspectiva, de um desenvolvimento autônomo. A reforma Capanema também foi realizada durante a Era Vargas, sob o comando do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Essa reforma de 42 foi marcada pela articulação também com esses ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, assim como nós vimos com a reforma Francisco Campos. De todas as áreas do plano educacional, a educação secundária seria aquela em que o Ministério Capanema deixaria sua marca mais profunda. E qual foi? Foi justamente a divisão econômico-social do trabalho. A educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais. Então a gente teria aqui a educação superior, a educação secundária, a educação primária, a educação profissional e a educação feminina. Uma educação destinada à elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma outra para os jovens que comporiam o grande exército de trabalhadores necessários para a utilização da riqueza potencial da nação, e outra ainda para as mulheres. Então a gente está caracterizando aqui essas divisões existentes na própria educação. Divisão existente tomando por base o quê? Tomando por base a divisão econômico-social do trabalho. Então, o que a gente tem aqui é que a educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação. Uma realidade moral, política e econômica que deveria ser constituída. É aqui, pessoal, que a gente vai ter um foco muito grande nessa chamada educação moral e cívica. E vejam só o que constava nessa reforma. É com a educação moral e cívica que se encerra e se completa o ciclo da educação individual e coletiva. E é por ela que se forma o caráter do cidadãos, infundindo-lhes não apenas as preciosas virtudes pessoais, senão também as grandes virtudes coletivas que formam a têmpora das nacionalidades: a disciplina,
o sentimento do dever, a resignação nas adversidades nacionais, a clareza nos propósitos, a presteza na ação, a exaltação patriótica. Então a gente tem aqui uma preocupação muito grande, né, com a moral, o civismo, né? Então, e também nesse momento, né, com a reforma Capanema, a gente vai ter a criação de uma série de órgãos, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. A gente vai ter também o Instituto Nacional de Serviços Pedagógicos, INEP, né, e o Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa. Então, pessoal, o que a gente pode dizer é que essas duas reformas presentes aí na era Vargas vão se aproximar muito da perspectiva de um desenvolvimento autônomo, ok? O contexto econômico-político desenvolvimentista vai caracterizar a década de 50, sobretudo na era Juscelino Kubitschek, com seu plano de metas, né? A gente tinha aqui a perspectiva de pavimentar a associação com o capital estrangeiro. Então é com o Juscelino que a gente vai ter aqui uma aproximação maior, não só uma aproximação, mas, digamos, uma consolidação com esse capital estrangeiro e, consequentemente, com diversos acordos internacionais. E é importante destacar que esses acordos internacionais eles vão impactar diretamente na própria educação, né? Que tipo de educação que a gente vai ter, né? Agora, de Juscelino Kubitschek até a ditadura civil-militar, a gente tem alguns pontos de embate, né? Período de disputas. E aqui cabe um ponto importante, né? Esse período, esses embates ainda vão ser mostrados aqui. Então, de Juscelino Kubitschek até a ditadura, a gente vai ter algumas disputas, ok? Vejam que não são mostradas essas disputas aqui, elas vão ser mostradas só depois. A gente vai, e dessas disputas a gente pode até citar aqui o rápido governo de João Goulart, né, que vai se aproximar um pouco das ideias comunistas, e isso vai ser utilizado bastante, né, principalmente pelos militares, com a justificativa de que o Brasil estava passando por um perigo iminente, né, enfim. Depois nós temos aqui a referência à Lei 5.692/71, uma lei importante para a gente, ok? 5.692, né, /71. Ela é importante porque ela trouxe essa obrigatoriedade, né, de uma educação profissional dentro da educação básica. Isso, obviamente, não quer dizer que houve uma perspectiva unilateral, né? A educação geral, a educação voltada para o trabalho, as duas existindo na mesma escola, logo uma perspectiva unilateral, politécnica, não, né? Havia outros objetivos por trás disso, né? Dessa obrigatoriedade. Pois bem, então, na década de 80 a gente vai ter o movimento de redemocratização, né? Também uma década caracterizada pela forte crise, e nós veremos, né, as características dessa crise. Década de 80 também considerada como uma década perdida. Posteriormente a gente tem a vitória de Fernando Collor de Mello, né, já no final da década de 80, o seu impeachment, né? Mas é com Fernando Collor que as bases do neoliberalismo vão ser assentadas, né? Assentadas. É nesse período que ocorre a aprovação da lei que possibilitou a transformação das escolas técnicas federais em centros federais de educação tecnológica. Todos esses pontos que nós estamos discutindo aqui, pessoal, são pontos que vão ser mais, digamos, detalhados, né? Ainda neste capítulo, né? Então nós estamos aqui na introdução do capítulo, na apresentação dos pontos que serão vistos, né? E ainda nessa introdução ao capítulo 2, né, nós temos aqui uma referência à concepção de educação integral, que está presente na própria LDB, né, e também uma referência ao decreto número 2208/97, né, decreto também importante para nós, porque ele vai, digamos, ressaltar esse dualismo
na educação, né? Por isso que esse decreto é bastante criticado por aqueles que defendem essa perspectiva unilateral, politécnica, né? De educação integrada. Então, esse decreto 2208 ele vai ser bastante criticado. Posteriormente, ele vai ser revogado, né? Mas ele é muito citado nessas pesquisas porque ele representa, né, a tentativa de dicotomizar a própria educação no país. Indo agora para o ponto 1.1, né, o Estado capitalista brasileiro, nós temos aqui a informação de que a burguesia brasileira ela se uniu com as velhas classes dominantes e vale lembrar, a burguesia ela ganha destaque, né, com a passagem dessa economia semicolonial para uma economia diversificada, né, saindo aqui da monocultura do café para justamente o início de um processo de industrialização mais acentuado, né, e essa coalizão da burguesia brasileira às velhas classes dominantes, né, sendo representadas aí pelas classes que dominavam a economia cafeeira, né, essa aliança ela vai ser caracterizada como uma espécie de aliança não revolucionária. Então, diferentemente de outros países, né, onde a burguesia ganha poder, né, por meio de movimentos revolucionários, a burguesia brasileira ela meio que abdica, né, desse movimento revolucionário, dessa iniciativa revolucionária. O que ela faz é se aliar com as velhas classes dominantes. Então, o desenvolvimento capitalista nacional ele vai ocorrer, né, com essa aliança, né, chamada aqui de coalizão, resultando num tipo de industrialização que se processou inicialmente às custas de desemprego e de baixos salários, posteriormente pela associação com o capital estrangeiro, especialmente o norte-americano, né? Daí, pessoal, essa dependência que vai existir, né, do desenvolvimento industrial brasileiro com o capital estrangeiro, né? Essa dependência bastante criticada também por Álvaro Vieira Pinto, né? Então, essa revolução burguesa, entre aspas, né, porque não foi uma revolução à moda clássica, como Florestan Fernandes muito bem diz, né, vai ser caracterizada como uma revolução burguesa periférica, né? Por que periférica? Porque ela não vai trazer uma autonomia dessa burguesia nacional, né? Essa burguesia nacional, essa classe burguesa nacional, ela vai continuar dependente do capital estrangeiro. Então, o que a gente vai ter aqui é uma dominação externa na autocracia burguesa. E outro ponto importante que Florestan Fernandes nos traz também é que em nenhuma das fases do desenvolvimento capitalista no Brasil, as classes dominantes chegaram a impor a ruptura com a associação dependente em relação ao exterior. Em outras palavras, pessoal, o nosso capital vai ser um capital dependente, né, do capital estrangeiro. Resumindo, a nossa revolução burguesa foi uma revolução passiva, né, e o processo de modernização foi pode ser caracterizado, né, como um processo conservador. E por que que a burguesia nacional ela não essa transição, né, das antigas detentoras do poder econômico, né, representada aí pela economia cafeeira, por que ao haver essa travessia dessas elites, né, da monocultura para a própria burguesia, né, porque a gente não vai ter uma burguesia autônoma, né, uma burguesia que visou se posicionar como uma classe que impunha, né, os seus interesses, uma classe independente em relação ao capital estrangeiro, né? Enfim, uma classe que se identificasse com o país
e visasse, por exemplo, políticas intervencionistas estatais, né, no sentido de taxar os produtos importados, né, taxar, obviamente, visando aqui o desenvolvimento da indústria nacional, né, em detrimento, né, dos produtos fabricados aqui que são exportados, né. Então, por que a burguesia nacional ela não agiu mais ativamente no sentido de defender, né, uma maior participação do Estado para essa chegada de um capital estrangeiro, né? Porque, segundo Florestan Fernandes, a classe dominante aqui nada tinha a ver com o povo, né? Não era expressão de movimentos populares, não foi imposta ao povo de cima para baixo, ou mesmo de fora para dentro, né? Não possuíam uma efetiva identificação com as questões nacionais. E isso acabou impedindo com que as elites, né, dominantes no Brasil, além de dominantes, fossem dirigentes, né? Então, nós temos uma elite dominante, mas que não se impõe enquanto elite dirigente. Então, mais uma vez, a modernização tecnológica no Brasil foi de origem estrangeira, definida por Florestan Fernandes como uma modernização do arcaico, né? Mas apesar de haver esse desenvolvimento dependente ao capital estrangeiro, né, são identificadas aqui algumas passagens que trazem essa perspectiva de um desenvolvimento autônomo, né, um projeto de um capitalismo nacional, né. É citado aqui, por exemplo, a Era Vargas, né, o período de 1951 a 1959 e 1961 a 1964, né. Depois daí a gente vai ter o regime militar. Então, um ponto importante aqui para nós, né, é identificarmos estes períodos, né, as características destes períodos, né, como sendo períodos que defendem ou não uma perspectiva autônoma de desenvolvimento industrial, né, desenvolvimento do próprio capitalismo interno, né. Enfim, nós temos aqui a referência, primeiramente, ao governo de Juscelino Kubitschek, sendo caracterizado, né, por estar vinculado ao capital estrangeiro, né. Posteriormente, a gente vai ter em João Goulart uma contratendência, né, de não haver essa dependência ao capital estrangeiro, né, sendo representado principalmente pelos Estados Unidos. Obviamente, João Goulart não foi muito bem visto pelos americanos, né? Daí a gente vai ter em 1964 o golpe, né? Alguns consideram movimento revolucionário, enfim, a gente não vai discutir aqui se de fato foi golpe ou não, ok? Não cabe a nós neste momento, ok? Talvez em outra aula a gente poderia até discutir isso. O que nós temos no livro, né, é que se trata de golpe, né? O golpe civil-militar de 64 reforçou e desenvolveu esses traços, implementando a modernização desenvolvimentista baseada na abertura da economia ao capital estrangeiro, né? Então, a gente vai ter aqui na ditadura a consolidação do capital estrangeiro, né? A gente vai ter o incentivo da burguesia nacional à chegada desse capital estrangeiro, né? Então, o que nós temos aqui, a burguesia brasileira rapidamente se deu conta de que tinha muito a lucrar com essa associação ao capital internacional, né? Então, enquanto que em outros países do terceiro mundo, né, a burguesia nacional, enquanto fração de classe contrária ao imperialismo, uma ideia que teve papel destacado na estratégia política do Partido Comunista Brasileiro, né, PCB, né, entre 54 e 64, que se centrava na luta por um governo nacionalista democrático. A gente vai ter aqui uma ideia sem correspondência na realidade, que é qual? Não havia nenhum segmento significativo da burguesia brasileira realmente interessada em impedir o ingresso do capital estrangeiro em nosso país.
Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal, é uma espécie de virada entreguista, né? E no seguinte parágrafo, nós podemos ver muito bem, novamente, né, a característica desse capitalismo nacional, né, dada aqui por Florestan Fernandes, né? E ela se relaciona perfeitamente com o que Álvaro Vieira Pinto nos traz em O Conceito de Tecnologia, né? Vejam só, o capitalismo dependente, né? Vale até a pena aí vocês grifarem nessa expressão, capitalismo dependente, em Florestan, é uma economia de mercado capitalista constituída para operar estrutural e dinamicamente como uma entidade especializada ao nível da integração do mercado capitalista mundial, como uma entidade, agora vem, subsidiária e dependente ao nível das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas, né? Ou seja, nas sociedades desenvolvidas a gente vai ter um excedente econômico, né? A uma produção elevada, não havendo consumo dessa produção, para não se perder essa produção, né? Exporta-se para os países em desenvolvimento, né? E vale lembrar, isso que é exportado quase sempre reflete uma tecnologia já ultrapassada, né? Uma maquinaria que já não tem muita utilização nesses países, uma vez que nós temos um avanço tecnológico muito grande, né? Nesses países que investem de fato em pesquisa. Então a gente vai ter aqui, né, um espaço onde serão direcionadas essas mercadorias excedentes, permanecendo ainda nessa ideia de não investir em pesquisas e apenas investir em adquirir tecnologias já prontas, né? E vale lembrar, ultrapassadas. Então, pessoal, nós temos aqui um quadro no qual a burguesia dos países dependentes se associa à burguesia internacional. E dessa forma, o planejamento econômico, o planejamento da educação passa a estar em consonância, né, com os interesses do capital internacional. Com Juscelino, o Brasil começou a abandonar o litoral. A mudança da capital retomaria o trabalho de desbravamento e integração iniciado 3 séculos antes pelos bandeirantes. Foi o desejo de se apossar do interior do país, de modernizá-lo, de liquidar com a sonolência de uma sociedade que parasitava ao longo das praias. Como se quisesse ir embora, dizia JK. As estradas que cortariam o país de norte ao sul fixariam em suas regiões de origem as populações que invadiam os grandes centros, ou pelo menos orientariam para o interior os que fugiam da seca e da injustiça. Desmatando pessoalmente a floresta, Juscelino fixou a imagem de um Quixote montado num trator. Como aconteceu com os descobridores, sua proeza recebeu o aplauso espantado de alguns índios ingênuos. No dia 3 de maio de 1957, o arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo Mota, oficiou a primeira missa no local escolhido para Brasília. Presentes à cerimônia, índios, candangos e normalistas. A nova capital era também um cálculo político. Perdida no Cerrado, Brasília era uma forma de preservar os poderes da República da pressão direta das massas. Uma maneira de desviar a atenção de sérios problemas econômicos e sociais. Um jeito de conseguir a adesão da juventude impaciente. Foi a solução encontrada para isolar os conservadores, os partidários do passado, armados de cifras trapaceiras. A nova capital mobilizou ao lado de Juscelino intelectuais, empresários e líderes sindicais. Para essa cidade que simbolizaria seu governo, JK quis uma arquitetura revolucionária e triunfante.
Depois de 20 anos, então, eu encontrei ele. Ele passou uma manhã na minha casa e me convidou para vir para o Rio. Ele já era presidente, então ele queria me falar de Brasília. Então explicou que ele queria fazer a capital, que era o centro do país, que era para levar o progresso para o interior. Cheio de entusiasmo, com 20 anos atrás, ele apresentava em Pampulha. E para atendê-lo, porque o assunto me interessava, eu fui para lá com os amigos. E lá ficamos quando ainda não existia nada, né? Eu me lembro até com uma certa saudade, né, daquele tempo, a cidade, a terra vazia, não é, sem nada, e a gente ia trabalhar e os prédios iam surgir pouco a pouco, né? E ele ia nos levar para correr os canteiros de cibiço altas horas da noite, como tinha feito em Pampulha, né? E assim Brasília se realizou graças a ele. Ele é que teve o entusiasmo, a boa vontade, nos dando a confiança que era necessária. Eu me lembro que quando eu fiz o projeto do Palácio Alvorada, eu mostrei a ele de tarde. No dia seguinte, quando encontrei no palácio, ele me disse: você sabe, não consegui dormir. Pensei a noite inteira nesse palácio. Então era um homem assim, que tendo tantos problemas grandes pela frente, ele ainda via Brasília como um sonho predileto, com entusiasmo extraordinário. Juscelino foi incansável e onipresente. Inaugurou, fiscalizou, controlou de perto as obras. Seu estilo personalista e dinâmico driblou o impossível. Para enfrentar os entraves burocráticos, criou uma administração paralela, deixando os velhos órgãos entregues à política de clientela. Organizou por decreto grupos executivos independentes do Congresso que lhe deram grande liberdade de ação. Juscelino adaptou seu desenvolvimentismo segundo as circunstâncias. Concedeu crédito fácil para os empresários e favores para os políticos recalcitrantes. Os intelectuais rebeldes sucumbiram à mística do desenvolvimento e frequentaram o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, financiado pelo governo. Os militares receberam estratégicos cargos de responsabilidade. Declarações pró-americanas e um porta-aviões imponente e obsoleto tranquilizou os conservadores da Marinha e da Aeronáutica. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me chamou. Com Juscelino, o Brasil começou a ser moderno e industrial. Para JK, o país necessitava de tecnologia e do capital estrangeiro. Industrializar era erguer fábricas capazes de romper o ciclo de país exportador de matéria-prima e importador de produtos acabados. Estabelecidas estas bases essenciais para a indústria de transportes do Brasil, nós podemos dizer que já vamos realmente avançados nesse caminho, pois com os entendimentos realizados com inúmeras fábricas, inúmeras grandes indústrias, a última das quais foi a General Motors e a Ford dos Estados Unidos, nós teremos nesse período de governo 130 mil veículos rodando no Brasil, já fabricados em nossas usinas. Além disso, teremos dentro de 2 anos também, fabricado no Brasil, as locomotivas de que temos tanta necessidade para a renovação permanente do nosso parque ferroviário, o que assegurará ao Brasil os instrumentos básicos para a sua futura prosperidade. De modo que esta política que o meu governo vem realizando, no sentido de dar ao Brasil os próprios pés com que ele possa caminhar, já está plenamente equacionada e nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. JK achou que trazer a indústria estrangeira para o Brasil já era nacionalizar. A esquerda não perdoou essa confusão entre a Volkswagen no Brasil e a Volkswagen do Brasil.
Durante os anos JK, o Brasil teve a ilusão da confiança, o desejo de se internacionalizar, a vontade de se descobrir. Foi a época da Bossa Nova, dos primeiros filmes do cinema novo, das bienais abstratas, do teatro de Boal e de Guarnieri. A conquista da Copa do Mundo em 1958 desagravou derrotas antigas e desfez a desagradável sensação que, no máximo, nosso destino era ser segundo lugar em tudo. É bom no samba, é bom no coro, a taça do mundo é nossa. Com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba. Mas essa fachada eufórica não conseguia disfarçar problemas antigos e tensões de sempre. Em 1957, a situação do Nordeste tornou-se preocupante. A seca deixou milhares de pessoas sem comida e trabalho. Os retirantes invadiram as cidades. Os flagelados saquearam armazéns. Os animais morreram de inanição. Como não quis mexer na estrutura fundiária, Juscelino de novo contornou. Ergueu barragens, substituiu o velho Departamento Nacional de Obras contra as Secas pela Sudene. Esse mesmo clima de insatisfação e desespero se manifesta no quebra-quebra das barcas. Em maio de 1959, o governo havia concedido 30% de aumento aos marítimos que operavam o transporte entre Rio e Niterói. O grupo carreteiro concessionário desse serviço subvencionado pelo Estado exigiu um aumento nas tarifas, tentando, como de hábito, transferir para o usuário o ônus do aumento salarial. O governo negou. Os carreteiros recusaram-se, então, a aumentar os marítimos, que entram em greve. Sem transportes, o povo reagiu como de hábito. Despejou sua raiva contida em cima da estação das barcas. Tocou fogo no que havia pela frente, depredou a casa dos carreteiros. Diante do imprevisível, o governo cedeu, encampando o serviço das barcas. As pressões também vinham do exterior. A principal delas chamava-se Foster Dulles, poderoso secretário de Estado norte-americano que vinha ao Brasil menos como campeão da Guerra Fria do que como porta-voz do Fundo Monetário Internacional. O fundo, conselheiro dos meios financeiros internacionais, julgava o programa de Kubitschek faraônico e irresponsável e condicionava a liberação de novos empréstimos necessários ao plano de metas a um tratamento de choque contra a inflação. JK não quis sacrificar o otimismo à austeridade. Sentiu que escolher a estabilização contra o progresso seria dar razão aos que o acusavam de preferir o bom humor dos banqueiros internacionais à soberania do país. Depois de muita negociação e algumas hesitações, rompeu com o fundo num gesto grandiloquente. Como a decisão não correspondia aos interesses permanentes, a reconciliação veio logo, negociada pelo mesmo Foster Dulles. As obras de Brasília prosseguiram e as medidas impopulares pregadas pelos americanos foram transferidas para o próximo presidente. Juscelino nunca desrespeitou a lógica da Guerra Fria. Compreendeu logo
que os Estados Unidos apenas se interessariam pelo desenvolvimento da América Latina caso ele fosse apresentado como uma trincheira contra o comunismo.